Depois de tratar no primeiro capítulo da teologia da liturgia e dos princípios e normas práticas para a reforma da liturgia na Igreja, a Sacrosanto Concilium dedica o segundo capítulo à Eucaristia. Uma leitura geral deste capítulo faz com que a gente observe que a Igreja não ignora aspectos doutrinais importantes, mas nos leva a concluir que o concílio nos reconduz à Eucaristia pela via celebrativa, pela via ritual. E por isso mesmo inicia no artigo 47, falando-nos que Cristo confiou à Igreja, sua dileta esposa, o memorial de sua morte e ressurreição. Memorial não é uma recordação mental apenas, mas um rito. Ao falar do memorial, a Sacrosanto Concilium nos recorda os gestos fundamentais de Jesus à ceia: tomar o pão e o cálice, dar graças, partir o pão e distribuir pão e vinho aos discípulos e discípulas. A ordem de Jesus de que façamos estes gestos em sua memória tem a finalidade de abrir este acontecimento único a toda a humanidade. Essa ordem é realizada fielmente pela Igreja, que estruturou ritualmente o rito eucarístico a partir destes gestos de Jesus. Obedecendo a Jesus, a Igreja participa hoje do mistério de sua Páscoa, o mistério da fé, fazendo o que ele mesmo fez na última ceia. O artigo 48 é o mais importante do segundo capítulo, pois nos recoloca diante da questão celebrativa e ritual. Ele nos diz que é desejo da Igreja que todos os fiéis não assistam como mudos espectadores, mas participem consciente, piedosa e ativamente deste mistério da fé, e que por meio dos ritos e das orações alcancem uma boa compreensão deste mesmo mistério. Ou seja, a Constituição inverte a lógica racionalista deste mundo. Não é compreendendo que se participa do mistério, mas é pelos ritos e orações que se chega a uma boa compreensão dele. O rito é a porta de entrada para a experiência do mistério de Deus. Sem a celebração, a nossa compreensão arrisca perder de vista o horizonte da fé vivida na comunidade reunida por Cristo, em Cristo e com Cristo. Sabemos que muitas traduções equivocadas deste artigo comprometem a compreensão do concílio acerca do rito. Mas você, que agora sabe disso, pode ficar atento ao sentido verdadeiro deste precioso artigo da Sacrosantum Concilium. Em seguida, retomará de forma indireta o tema já tratado na Sacrosantum Concilium 14 sobre o sacerdócio comum. Ao dizer que os fiéis oferecem a hóstia imaculada juntamente com o sacerdote e não só pelas mãos dele, o concílio valoriza o sacerdócio comum dos fiéis. O texto retoma aqui a prece eucarística 1, a grande tradição da Igreja que diz sobre o povo que celebra: eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus. Como ato sacerdotal, também os fiéis oferecem o corpo de Cristo em louvor e adoração. E a Igreja conta com o sacerdócio comum na oferenda da Eucaristia. Essa doutrina será retomada pela Lumen Gentium 10, a Constituição sobre a Igreja, que fala das duas expressões do sacerdócio de Cristo, ministerial e universal. Elas concorrem, isto é, correm juntas, atuam juntas na celebração do rito eucarístico. Os demais artigos deste capítulo, números 48 a 58, formam uma sequência de normas práticas em vista de uma celebração mais participada e mais eclesial. A Constituição determina o enriquecimento do rol de leituras bíblicas,
com a restauração da homilia e da oração dos fiéis, da comunhão no pão da mesma missa celebrada e nas duas espécies. O documento incentiva o uso da língua vernácula na missa como forma de valorização da participação dos fiéis. Importante é o tema da concelebração, abrindo caminho para a superação do hábito das missas privadas. Além disso, valoriza a unidade entre as mesas da palavra e da Eucaristia como um só ato de culto. A Constituição Dei Verbum sobre a revelação, no artigo 21, retomará este tema, recordando 2 verbos da última ceia para referir-se à mesa da palavra. A Igreja sempre venerou as Divinas Escrituras da mesma forma como o próprio corpo do Senhor, já que principalmente na Sagrada Liturgia, sem cessar, toma da mesa tanto da Palavra de Deus quanto do corpo de Cristo, o pão da vida, e o distribui aos fiéis. O terceiro capítulo da Sacrosanto Concílio trata dos sacramentos e dos sacramentais como outras formas celebrativas de participação no mistério pascal de Cristo. O objetivo central é demonstrar que a vida cristã inteira está permeada pela experiência da liturgia, que vincula tudo à morte e à ressurreição do Senhor. É bom lembrar que no artigo 6º a Constituição fala sobre os sacramentos como aglutinadores de toda a vida litúrgica e como expressões da salvação que Deus realizou em seu Filho Jesus Cristo. Os sacramentos e os sacramentais são fonte, expressão da fé e colaboram também para a instrução do povo de Deus. Por isso, a iniciação à linguagem dos sinais é essencial para que os fiéis se acheguem da celebração. Os ritos sacramentais devem ser revigorados na reforma, de tal modo que sua prática penetre na vida cristã e na vida da comunidade. Mas a salvação não se restringe aos cristãos, senão a toda a humanidade, nem somente aos seres humanos, mas a toda a criação. Enquanto os sacramentos dizem respeito somente aos batizados, os sacramentais alcançam a todas as realidades, com raríssimas exceções. Tudo está envolvido pela economia da salvação, isto é, pelo modo como Deus distribui sua graça e o seu amor. Os sacramentais são uma prova contundente de que há salvação fora da Igreja e de que o Pai, que tanto amou o mundo dando-nos o seu Filho único, faz correr pela celebração dos sacramentais a sua graça para todas as realidades. O sentido teológico dessa afirmação nos educa também a nos relacionar com questões importantes como a ciência, a cultura, a ecologia, o trabalho e outras realidades. É necessário dizer que este capítulo traz algumas insistências. O uso da língua vernácula ganha força nesses artigos em vista de uma maior participação dos fiéis e de evidenciar o seu sentido pascal. A Igreja determina a revisão dos rituais dos sacramentos e dos sacramentais, tarefa já concluída no pontificado de João Paulo II. Alguns rituais foram restaurados, como é o caso do ritual da iniciação cristã de adultos, citado como catecumenato. Isso abriu novas perspectivas para a catequese e para a liturgia como dimensões conjuntamente responsáveis pela iniciação à vida cristã. Por fim, outro aspecto importante diz respeito à inculturação, termo ainda desconhecido na época do Concílio Vaticano II. Mas o texto nos fala da adaptação à cultura e à índole dos povos. Com isso, a Sacrosanto Concílio demonstra que a liturgia conciliar superou o imobilismo da compreensão pré-conciliar, identificado com a cultura europeia. Ela é uma preciosa manifestação da encarnação do Verbo, reconhecendo em cada povo, em cada cultura, valores que acolhem e enriquecem a celebração da Igreja.